Então, eu vou dar continuidade ali nos vídeos das placas para o SAP, que é o Sistema de Alerta Prévio de Inundação do projeto de mestrado. E no vídeo anterior eu tinha falado de uma placa que foi feita numa CNC que deu problema. Então, eu redesenhei a placa e criei uma outra para um shield Arduino com suporte a LoRa. E daí eu vou mostrar um pouquinho disso aqui agora e para ficar claro o que foi feito mais ou menos. Então, só recapitulando, eu expliquei isso aqui já num vídeo anterior, tá? Isso aqui é uma placa Morpho, só que ela foi feita numa CNC. E deu vários probleminhas, então ela está com alguns maus contatos, porque algumas interconexões ficaram embaixo dos pinos, e daí a solda não pegou. E então ficou complicado de fazer funcionar, daí eu resolvi redesenhar e mandar fazer na China para não perder tanto tempo. Então, essa plaquinha aqui, ela foi redesenhada. Praticamente a estrutura, em termos de esquemática, é igual ao anterior, só mudou a PCB em si, né? Mas só recapitulando aqui, ó, eu peguei o template do KiCad do Shield Morpho para STM32, né? E para quem não sabe e precisar usar, então, só voltando aqui para deixar mais claro, ó. Isso aqui é uma placa STM32 núcleo 64, né? E isso aqui ele foi feito para ser encaixado aqui, né? Tá? Para ser encaixado aqui, tá? Os componentes aqui ficaram por baixo, aqui eu soldei o conector errado, tá? Mas ele fica encaixado nessa placa aqui, tá? Então eu vou mostrar que tem um template do KiCad pronto para fazer shield Morpho, que é esse conector aqui, né? Esse aqui de dentro é para o shield Arduino Uno e o de fora é o conector Morpho da ST, né? Deixa eu mostrar aqui o template. Então, se eu vier aqui no KiCad, File, New Project from Template. Então, eu tenho vários templates. Eu tenho template para Arduino Mega, Arduino Micro, Nano, Pro Mini, Uno. Esse daqui, por exemplo, do Uno, eu usei para o Shield do LoRa. E daí tem para Raspberry Pi. E aqui ó, tem esse aqui para placa Morpho. Então essa placa que vocês estão vendo aqui, né? Tá? E então o shield ele encaixa aqui nesses conectores externos aqui, o CN7 e o CN10, que ele tanto podem encaixar por cima ou por baixo. E então eu aproveitei porque ele já tem as dimensões certas, né, das pinagens. Então eu ganhei um tempinho aqui no KiCad. Daí, o que foi feito? Então, o template ele já traz essa estrutura aqui dos conectores Morpho pronto. Eu só populei eles, né, com as portas que me interessavam, né, que eu estava já em uso, né. Então, aqui eu tenho o pluviômetro, que o pluviômetro está ligado aqui nesse conector. Passa por esse optoacoplador aqui e ele não está mais ligado no núcleo, agora ele está ligado num contador gerando clock. Então eu estou contando os pulsos de clock e daí ele depois o microcontrolador ele consegue ler e através do registrador de deslocamento eu consigo deixar o microcontrolador hibernando e quando ele acorda então ele solicita a leitura dos pulsos, daí eu sei o quanto que choveu. Então tem essa estrutura aqui e tem a estrutura aqui
da unidade de controle, que é a parte da medição das tensões da bateria do painel solar, a parte do medidor de pressão e temperatura, e pode ter umidade também, BME 280 ou BMP 280, que daí não tem umidade, sensor ultrassônico, o ST-Link para programação, porque depois no projeto definitivo, por questão de consumo de energia, o ST-Link aqui ele é removido, né? Ele sai, para não ficar gerando consumo de energia excessivo. E as fontes de alimentação aqui, que é onde eu vou fornecer energia para os periféricos, e elas são controladas por Enable, então eu posso desligar os periféricos para não ficar gerando muito consumo. Só essa primeira fonte que vai alimentar o Blue Pill, alimentar com 12 volts na bateria, né? Então daí ela não precisa de controle do Enable. Tá, basicamente era isso aqui, e daí ele gerou o seguinte PCB. Vamos ver aqui. Tá. Eu não vou entrar em detalhes do desenho, como é que foi feito, tá? Só vou mostrar rapidinho aqui a placa. Então eu tenho a visualização da placa aqui, eu vou tirar os componentes. Isso aqui é o lado de cima, né? Porque é a placa morfo, né? Então vamos lá rever aqui, ó, no esquema. Eu tenho essa placa aqui, e esse meu shield ele tem que entrar por baixo, ele tem que entrar aqui por baixo. Por quê? Porque aqui em cima eu vou ter um outro shield do LoRa, que seria mais ou menos assim, ó. Então ele vai ficar assim, ó, 3 camadas, tá? Isso aqui foi o meu protótipo, tá? Sem a parte dos contadores. Então esse shield morfo entra por baixo, e o do LoRa, que eu vou mostrar depois para o Arduino Uno, entra por cima. Então aqui é a parte de cima da placa, daí aqui com os conectores ela vai ficar assim, e daí ela vai encaixar na parte de baixo do STM32 núcleo. E o outro lado dela, então, ficou assim. Eu tenho aqui os conectores para esse aqui, para o sensor BMP280, para jogar energia para a placa do LoRa, e para se eu precisar de energia para outras coisas. Aqui para programação do ST-Link, aqui essa aqui é a parte da serial do ST-Link, e aqui o sensor ultrassônico. As 3 fontes de controle, a do STM32, a do módulo LoRa e a do sensor ultrassônico. Aqui é a parte do contador, um CD4040 e um registrador de deslocamento 7466. O acoplador aqui, o TIL 113 está aqui. E aqui são as entradas. Eu vou tirar os componentes para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho a entrada do 12 volts da bateria, a entrada do painel solar para medir a tensão do painel solar, e o pluviômetro. A parte da conexão serial ficou desse lado, não ficou aqui. Tá, então a plaquinha ficou assim. Eu já mandei fazer na JLC-PCB. Eu vou mostrar aqui para ter uma ideia quanto é que saiu. Então eu pedi essa placa aqui, que é essa Hangout ST Morph Shield, na JLC-PCB, saiu R$10,17 mais o frete. E eu também pedi a outra, que é do LoRa Arduino Shield. Então eu pedi essas 2 placas, que são 5 placas de cada uma, então são 10 placas ao todo. Deu R$30 mais 65 de fretes, deu 95, deu R$100. E daí eu vou pagar perto de R$100, em torno de uns R$90 de impostos quando chegar. Então saiu, dá para dizer que saiu perto de R$200. Então dá R$200 para essas 10 placas aí, dá 20 pila por placa. Tá, então eu vou mostrar agora
a outra placa do Shield Arduino. Então o Shield Arduino é esse cara aqui, que eu coloquei numa... eu passei ele então para um Shield, porque como eu vou ter que fazer outros 3 sensores, daí fica tudo decente, fica padrão, né? E ele vai encaixar então em cima dessa daqui, tá? Então como é que ele foi feito? Então, esse aqui é o desenho de como ficou a PCB com o Shield Arduino. Então, ela aqui tem a parte da alimentação de energia, que vai vir daquela placa do Morpho, né? E aqui eu deixei alguns pinos que eu posso usar para uma GPIO lá, usar mais de um tipo de pino. Aqui é para controlar um LED, para não ficar consumindo energia, então eu só ligo quando eu quero testar e depois eu deixo o LED desligado. Botãozinho de reset. E então ele pode funcionar com um chipzinho desse do RFM69C, que é igual a esse cara aqui que está aqui em cima. Ou eu posso soldar direto, ou um ou outro, né? Então ou uso esse aqui, e daí eu uso essa antena externa, ou então eu uso o que estava na minha primeira placa. Vou pegar aqui. Esse de fora aqui, que é um LilyGo LoRa 32, que ele geralmente vem para esse 32, mas ele é uma plaquinha aqui, ele já tem uma antena maior, tá? E eu fiz para encaixar ele certinho porque já está pronta, né? Então é uma plaquinha que tem um alcance maior pela antena, né? Então ele vai encaixar essa daqui, essa plaquinha preta aqui, ela encaixaria nessa parte aqui de fora. Então com isso eu tenho os 2 shields que eu preciso para o projeto, que é o do rádio LoRa, que vai entrar no shield Arduino, e do pluviômetro, mais sensor ultrassônico e medição de temperatura, pressão, umidade, além das fontes, que entra no shield Morpho. E daí com isso aí, então eu vou ter essa estrutura aqui inteira, assim, vai ficar mais ou menos assim, em 3 andares. Então essa é a ideia. Então ele foi para a China e tem de 3 a 4 semanas para chegar. Era basicamente isso aí que eu tinha para mostrar agora.